Olá, professores, professoras, equipe de gestão, diretores, todos aqueles que tocam o dia a dia das escolas técnicas aqui de São Paulo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Gilson Reide, atualmente eu sou diretor do grupo de formulação e análises curriculares. Eu vim aqui falar rapidinho com vocês a respeito de algumas mudanças que nós tivemos nos currículos dos cursos integrados ao ensino médio ou os cursos de ensino médio com itinerário por áreas do conhecimento. Então nós temos ali algumas coisinhas a serem tratadas nesse rápido vídeo e vamos aos slides sem mais delongas. Como vocês devem ter notado, ano passado nós fizemos uma reformulação, inclusive durante o primeiro semestre, vigorou formalmente a partir do segundo semestre dos cursos da parte da BNCC, da Formação Geral Básica. Então nós temos aqui projetado na tela o currículo por área do conhecimento. Então, aquilo que nós conhecemos eternamente, sempre aquela coisa da disciplina, e depois, com o passar do tempo, componentes curriculares, eles foram agrupados por área do conhecimento. Então, as 4 áreas do conhecimento, linguagens, matemática, ciências da natureza e as sociais aplicadas, elas têm essa disposição agora no currículo, como os professores já devem saber, mas é sempre legal relembrar que a gente agora tem as competências específicas da área e as habilidades também. Então, para cada componente, por exemplo, projetado aqui na sua tela, nós temos a área de ciências da natureza, os componentes de física, química, biologia, a compondo. Agora, a mudança que eu queria alertar, mais em termos burocráticos do que outro aspecto, é a mudança daquele layout que nós tínhamos e nós sempre praticamos, que cabe muito bem à parte da formação técnica e profissional, que são as competências e habilidades. Essas adequações que eu estou dizendo a vocês, elas são oriundas da publicação do Currículo Paulista. Então nós temos que respeitar esse documento, que ele é referendado para o Estado de São Paulo, para as instituições públicas e privadas também, e ele não traz um layout de competência e habilidade. Vocês podem notar aqui num componente que eu trouxe como exemplo, um laboratório de investigação científica, que inclusive investigação científica é um dos eixos estruturantes preconizados nesse documento e também através de uma portaria do Ministério da Educação de número 1432, ele traz as habilidades relacionadas às competências gerais e eixo estruturante do lado esquerdo e do lado direito as habilidades específicas associadas ao eixo estruturante. Então, os sistemas acadêmicos, o grupo de supervisão educacional já está prevendo para que contemple essas alterações. Nós procuramos manter esse esquerda-direita, pensemos assim, né? O lado esquerdo como competência, o direito habilidade, olhando para esse layoutzinho que está projetado, ele acompanha mais ou menos esse raciocínio. Então as habilidades relacionadas às competências gerais, então elas têm uma codificação, elas são ali uma coisa um pouco mais ligada à competência, embora tenha nomenclatura de habilidade, e do lado direito é um pouco desse desdobramento. Quando a gente fala dos componentes estudos avançados, que também fazem parte do MTEC-PI, dos cursos de ensino médio por área do conhecimento, eles têm um nome um pouquinho diferente, mas que nos sistemas acadêmicos obedecerão ao slide anterior. Então, competências gerais da BNCC relacionadas ao itinerário formativo. A BNCC ela tem 10 competências gerais, nós descrevemos aquelas que nós acreditamos serem passíveis de desenvolver-se nesse componente, por exemplo, de estudos avançados em ciências humanas e sociais aplicadas, e ao lado direito nós temos as habilidades descritas que têm correlação com essas competências gerais. Então, não foi assim uma invenção de moda do GEFAC, tampouco do Grupo de Supervisão Educacional, mas foi uma adequação a esse documento MOR, que é o Currículo Paulista. Algumas outras novidades que a gente traz aqui também na escrita desses componentes são as orientações. Então, o professor, a equipe gestora, os coordenadores, tanto pedagógico quanto de curso, é bacana que olhem para essas orientações, verifiquem as possibilidades de organizar-se esses projetos, tanto nos componentes de estudos avançados, como está projetado aqui na tela, quanto aqueles de laboratórios de investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural, ou os componentes de práticas de empreendedorismo, para que os projetos sejam feitos claro, olhando para essas competências da BNCC, olhando para as habilidades dos eixos estruturantes, mas principalmente para aquilo que as escolas já têm know-how quando do desenvolvimento de projetos. Então essas orientações, aqui no slide da frente a gente fala um pouco dos objetos de conhecimento
que também é uma outra nomenclatura que nós tiramos conhecimentos, temas, bases científicas, que o currículo já contemplou essa nomenclatura no passado, e agora, para obedecer novamente, falo, ao currículo paulista, nós temos ali os objetos de conhecimento. Então, aqui também a gente detalha, tanto nos estudos avançados, quanto nos componentes de laboratório de investigação científica, que eu falei há pouco, esses objetos. Então, mais do que isso, a escola olhar para aquilo que ela já vem desenvolvendo, inclusive essas alterações no currículo, elas aconteceram ao final de 2022, após uma apuração de uma série de informações do Grupo de Supervisão Educacional, com o pessoal de CETEC e Capacitação. Nós promovemos uma reunião, o GEFAC participando também, inclusive contando com a nossa coordenadoria do ensino médio técnico. Então nós chegamos a um componente curricular que contempla essas informações. E ali, já partindo para o final da minha fala com vocês, então essas orientações, mais uma vez dizendo, elas são bastante importantes, recomenda-se que os professores, a equipe gestora, olhe para elas com bastante afinco e também olhe para aquilo que já é feito na escola e se estabeleça possibilidades de projetos que a gente proporcione ao aluno o desenvolvimento de todas essas habilidades e competências descritas até então. As unidades de ensino podem e devem usar os laboratórios, a recém-inaugurada Sala Maker ou outros ambientes de aprendizagem, a depender da estrutura da escola também isso pode ser adequado. Quando a gente fala de interdisciplinaridade, e isso também a BNCC, ela preza por essa estruturação, então olhemos para os componentes da formação geral básica, da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, para que isso também sirva de base para tanto os cursos do MTEC PI, como o MTEC, inclusive, que não é em período integral de ensino médio por áreas de conhecimento, tenham essa correlação, que em história da BNCC eu posso aproveitar quando eu falar do itinerário formativo, o que de geografia, o que de matemática, eu posso fazer um projeto interdisciplinar que eu associe essas duas áreas do conhecimento. Por exemplo, matemática e uma formação profissional e técnico de logística. E a gente sabe que isso é bastante adequado. E claro, o grupo de formulação e análises curriculares que eu represento aqui, e mando um abraço a todos os professores que compõem o nosso departamento, a parte administrativa também, ele fica ao dispor das escolas no e-mail gfac@cps.sp.gov.br. Então, para finalizar aqui, eu vou deixar um grande abraço para vocês, desejar um ótimo ano letivo de 2023, que é um ano bastante promissor. A gente tem ali uma implementação mais efusiva do novo ensino médio, não só em São Paulo, mas em todas as redes do Brasil. A gente aqui no GEFAC tem bastante contato com o pessoal do Nordeste, Centro-Oeste, Sul também, praticamente todas as regiões do Brasil, e todos estão diante desse desafio. Sem usar de falsa modéstia, a gente já acredita que o Centro Paula Souza sempre dá 1 ou 2 passinhos à frente, então a gente já tem isso mais maturado, mas nunca é demais a gente olhar e pedir para que isso seja cumprido à risca e que os documentos curriculares foram elaborados sob essa perspectiva, para que as escolas realmente cumpram e façam essa associação, inclusive nos sistemas acadêmicos, das nomenclaturas que lá constam. Um abraço a todos, um ótimo ano, à equipe gestora, ao pessoal administrativo, aos professores, que principalmente nossos estudantes sejam contemplados com as melhores práticas e proporcionando uma aprendizagem para que eles consigam ali conquistar a sua empregabilidade e dar prosseguimento aos seus estudos. Um grande abraço para vocês.